interessante. Você sente a vontade de falar sobre ateísmo na universidade? A Amber respondeu que sim, né? né? Interessante. Porque isso, na verdade, tem a ver com o que você falou. Isso emenda duas coisas que você falou. Você comentou anteriormente que quando a pessoa começa a falar de religião, a outra se sente desconfortável. Mas você também comentou também de um caso de um cristão que parece que ameaçou uma pessoa. Então, Isso. é uma coisa talvez interessante, porque a pessoa se sente à vontade, mas ao mesmo tempo tem uma certa resistência. Então tem um conflito entre uma vontade individual versus uma consciência coletiva. O que você acha? É isso Tem mesmo? toda a razão. É que, tipo assim, ó, é o modelo. O modelo ele mostra as interações cotidianas. Essa interação aí foi extremista, né? Tipo, foi uma extrema religião, relação extrema. Então ela é um acontecimento estatístico quase espúrio devido ao número de interações que acontecem diariamente, por hora, por minuto. Então ela Então, existe um caldo ali para acontecer desde o extremo até o não extremo. Então, existe um caldo ali de interações que acontece isso. Seria bacana poder quantificar tudo isso, mas infelizmente não dá. as Porque. pesquisas assim, a gente faz o que a gente pode e depois a gente vai, outras pessoas vão dando continuidade, né? Isso. Tem um artigo que eu escrevi recentemente que foi baseado em uma postagem que apareceu. O Ricardo é parte do meu grupo Facebook Cientistas em Religião. E, Uhum, e lá apareceu uma postagem de um dos integrantes que chamou minha atenção e eu decidi pesquisar e fazer a minha própria postagem, né? A postagem uhum, falava, e isso acho que tem a ver com a pesquisa do Ricardo, é uma excelente oportunidade dele esclarecer isso e dar a opinião dele usando a pesquisa dele, de que aparentemente existem vários cientistas cristãos, né, que eu pesquisei e são cristãos, não são, são em maioria cristãos, que são desconfortáveis com a academia. Eles acham que a academia não respeita a religião deles, eles se acham excluídos porque a academia aparentemente não respeita a religião deles, né? Então, eles estão se sentindo meio desconfortável, meio coisa e tal. Eu fiz uma pesquisa e descobri também que, em geral, as pesquisas mostram que os ateus tendem, a longo prazo, a aceitarem a religião deles, né? Tem uma série televisiva que chama Bones, né? Que chama Ossos, né? E nessa série tem um episódio que mostra um cientista religioso, ele era muçulmano. E no início da série, eles fazem piada dele, zomba dele, mas depois eles aceitam ele pela religião, que vê que ele é competente apesar da religião. O que você tem encontrado, assim, essa tensão entre o que os cristãos acham, né, que é no minha postagem de blog eu deixei bem claro que o que você mediu na pesquisa dessa cientista não foi o que os ateus estão perseguindo o cristão. Lá é uma medida de percepção, porque o que a cientista mediu é o que os cristãos sentem, é uma autopercepção do cristianismo. Então não é que os ateus isso. estão perseguindo os cristãos, é que os cristãos se sentem perseguidos, né? Essa tem uma diferença. Talvez, o que você acha? Tem a ver com a sua pesquisa? É que quando eu fiz essa pesquisa, ainda os ânimos não estavam tão acirrados, né? Nessa. Como é que a gente chama mesmo? Dualismo? Não, é. Polarização. Nessa época a polarização não estava tão forte ainda que nem está agora. Então, pode ser que esses dados aí já estejam bem desatualizados, né? Com certeza estão. Mas eu acho que sim, como o sentimento de perseguição é uma coisa interna, eu acho que fica difícil da gente falar que a pessoa não se sente, a pessoa não pode se sentir perseguida. Eu acho complicado dizer isso porque é uma coisa interna mesmo, não tem como tu dizer que tipo assim, ah, não, vocês com certeza não são perseguidos. Talvez seja sentimento, talvez esteja sendo de fato, talvez não seja, tá? Não tem como tu saber. Mas esse direito da pessoa se sentir perseguida eu acho justo deixar, mas a gente problematiza com a ciência, né? Para ver se isso de fato acontece de fato. E eu queria ver essa parte qualitativa desse estudo, é muito interessante. Em que momento? Será que isso é no cotidiano? Será que é nas seleções, por exemplo? Nas seleções de pós-graduação, seleções de professor, bolsas, coisas assim. Isso seria uma coisa interessante, porque só dizer que é perseguido não é um dado suficientemente interessante, né? É entender como isso acontece, como se isso articula. Porque daí tu entende até um pouco da dinâmica da própria instituição. Acaba sendo útil para a instituição também. Mas eu diria isso, não sei se eu acabei sabonetando, mas eu acho que é possível sim que se sinta perseguido, não é impossível não. Esse eu Até entendi o bem. Você quis dizer o seguinte, que
você tentou dizer o seguinte, que isso precisa ser medido, né, cientificamente falando, não é somente a opinião de que eles são, você precisa de medir cientificamente com os métodos científicos rigorosos, né, para ter melhor, Eu acho melhor que assim, a ideia. opinião considera um dado científico. Ela é um dado científico, mas ela não é um dado isolado. Tipo, não é só porque tu disse que é, né? Tu utiliza a opinião como um indicativo para fazer uma investigação. Então eu vou pegar ali, o cara fala que ele foi sentiu perseguido numa seleção de doutorado. Então eu vou lá pesquisar seleções de doutorado, vou atrás de outros, vou atrás de indícios, editais, coisas assim, e vou procurar saber, vou entrevistar pessoas, vou garantir anonimato e saber se isso é uma ideologia ou se de fato acontece, porque pode estar acontecendo, não dá para descartar, é uma hipótese, a gente tem que investigar. Mas você não acha, talvez eu tô me alongando mais do que eu esperava, porque eu queria muito mostrar um pouco alguns comentários aqui, mas você não acha que o mundo científico, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu coloquei no meu blog lá. Se eu decido ser bombeiro, o corpo de bombeiro tem exames periódicos para álcools e drogas. Então, ser bombeiro implica em uma limitação na minha vida pessoal. Então, eu não vou poder beber fim de semana, porque o corpo de bombeiro ele costuma ter teste de antidrogas que pode detectar vários pontos. Se eu decido, por exemplo, ser político, tem a vida pública. Então, a vida pública tem um custo. Então, quando você decide ser cientista, cientista tem, como se diz, um conjunto um conjunto de coisas, e a racionalidade é básica na ciência. Então, se você tem um cientista religioso, ele está, teoricamente, desafiando a ciência. Então, se alguém se sente perseguido, isso para mim, na minha visão, é uma coisa meio sem sentido, porque se eu decido ser cientista, a base da ciência é a racionalidade. Você pode falar, mas nem todo cientista usa o método científico. É fato que algumas áreas, como física, e até mesmo a biologia, o método científico é bem definido e muito bem conhecido. Eu, por exemplo, trabalhei com uma área que nem é tanto. Eu trabalhei com bioinformática e parte do meu trabalho de doutorado era fazer a biologia e a medicina ser usar mais o método científico. Por exemplo, a medicina baseada em evidências é uma área nova que está ganhando força, que é fazer o médico usar mais artigos científicos. Então, por exemplo, suponha um médico que seja religioso, né? O médico pode acreditar que o erro dele é um milagre, né? O erro tanto para baixo quanto para cima. Quando ele faz um diagnóstico errado e o paciente cura, ele pode acreditar que é um milagre. O paciente vai acreditar que é um milagre, isso é regra. Só que o médico que não é religioso, ele vai ter a curiosidade de usar a medicina baseada em evidência, coletar estatística. Então, assim, a profissão por si só, ela exige algum tipo de habilidade. Então, se o cientista quer ser religioso, ele está indo contra, na minha visão. Eu não sei se você concorda comigo. Então é que é o seguinte, ó, no meu entender, tu tá partindo de um dualismo que é religião irracional, ciência racional. Isso acaba tendo quando a gente vai para a prática da pesquisa, a gente vê algumas coisas que são muito inesperadas, tá? E eu posso até trazer umas coisas que as próprias pessoas do estudo falaram, tá? Um aluno ateu, ele falou que ele achava, né, que ele achava assim, a princípio a religião é irracional. Mas aí tu vai ver só no cristianismo tem muitas vertentes do cristianismo. Muitas. Vocês conseguem achar ali no PDF. Muitas vertentes do cristianismo. Então, será que não tem uma reflexão ali dentro a ponto de gerar tantas e tantas. Gera tantas variedades de cristianismo? Será que não tem, no mínimo, um nível de reflexão ali dentro que ocasiona que a pessoa discorde daquele cânone e acabe indo para desenvolvendo um outro cânone? Isso é uma fala, tá? Que daí ele falou isso. E a outra fala era de um aluno católico, tá? Até do Nordeste. Ele Tá, só pera, não falou. o primeiro era o quê? O primeiro era de qual religião? Ele era ateu. Ateu, né? E o segundo Daqui é um de Porto Alegre. católico. O segundo é um Isso. católico. O segundo é católico. E ele falou assim: a ciência é uma técnica. Eu vou lá e coleto os dados de acordo com eu vou coletar os dados com uma comunidade de pares que vai analisar meu método, vai analisar meus resultados e eu vou publicar de acordo com isso. Logo, se ela é uma técnica que serve para isso, o que me impede de conseguir aprender essa técnica, aprender essa linguagem
e expressar os dados conforme eles me aparecem e podem ser analisados. Eu acredito que essas falas elas servem para complexificar essa questão. Tipo, me parece um pressuposto, e eu falo isso com todo respeito, tá? Não tô aqui para dizer que ninguém tá errado. Mas, tipo, me parece que tem um pressuposto, um axioma, que a razão, a ciência é totalmente racional, sendo que quando tu vai estudar sociologia da ciência, tu encontra disputas, tu encontra política, tu encontra um monte de coisa, jogo de ego, que não são racionais, e quando tu vai estudar religião, tu encontra debates teológicos infinitos, que envolvem filosofia, que envolvem um monte de coisa. Então, tipo, me parece que eu tendo a concordar mais com esse aluno aí do que a ciência é uma técnica, porque me parece que é um pouco isso mesmo. Não é uma técnica no sentido de não reflexiva, tá? É uma técnica no sentido de uma habilidade, que é um conjunto de instrumentos que eu consigo utilizar para analisar a realidade e de lá tirar relações que são causais entre ela e a teoria. Não necessariamente isso implique numa leitura religiosa. Muitos dos meus participantes, a maioria deles era deísta, que é o cara que ele acredita na existência de Deus, mas ele não pratica nenhum culto, nenhum ritual. Então, tipo, me parece que não existe, pelo que eu estudei, pelo que eu vivi também, me parece que não existe um divórcio tão grande entre tu assumir o papel de um religioso e tu, não na questão de divórcio, mas tipo, não é impossível tu assumir diferentes papéis sociais para diferentes ocasiões. Então, tipo, eu posso muito bem, no caso desse aluno aí, eu consigo muito bem assumir o papel de cientista no laboratório, porque ele era das experimentais, né? E quando eu tô lá no espaço da igreja, ele assume o papel do religioso. Então, Então, eu não vou entrar em muitos detalhes nisso, mas eu vou deixar a postagem de blog na parte de baixo, porque nós estamos caminhando para o final. Mas isso que você falou aí, o Sam Harris, Sam Harris, com os 4 cavaleiros do ateísmo moderno, lá na minha postagem tem uma citação direta dele. Ele falava o seguinte, que é impossível o cientista ser temente a Deus no domingo e ser cientista de segunda a sexta. Eu concordo com o Sam Harris. Mas eu queria responder, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, esses dois casos que você mencionou. O primeiro foi um ateu, o segundo foi um cristão, né? O ateu disse que, se eu entendi bem, que existem várias vertentes do cristianismo, então isso, por consequência, implica que existe um certo nível de pensamento e reflexão dentro do cristianismo, né? O segundo falou, que é um cristão, falou, mas a ciência é apenas um conjunto de técnicas que eu aplico, e se eu aplicar essas técnicas da forma como elas são, a minha religião não interfere em nada. No primeiro, eu daria a seguinte resposta. Todas as reflexões do cristianismo, elas são só reflexões em torno da interpretação de um livro rígido. Então, essas reflexões são mais racionalização do que realmente reflexão. É mais as pessoas tentando, cada um interpretar um texto confuso, que não temos evidências para a Bíblia. Então, cada interpretação, ela não tem como você ter evidências. Então, elas são soltas, porque o que ancora um cientista, e cientistas têm várias, por exemplo, a teoria das cordas, né? Tem várias teorias das cordas. Tem teorias das cordas que falam que existem 25 dimensões. E como que a gente sabe qual que é a correta? A gente não sabe, porque não existe evidência para a teoria das cordas. Então, o que faz o cristão ter várias interpretações, na minha visão, é o fato que não existem evidências para o cristianismo. Então, se hoje tem 1.000 vertentes do evangelho no Brasil, amanhã pode ter 2.000 vertentes. Não existe nada que impede de chegar a 5.000 vertentes. Para o segundo, eu responderia da seguinte forma. Os terraplanistas, eles usam o método científico. Usam o método científico de forma cega. Eles fazem experimentos a laser, eles já experimentaram, mostraram que a Terra é plana. Quando eles viram que o laser não se curvava, né, eles pegaram uma distância bem grande e fizeram um tiro a laser e acertou do outro lado. Então eles concluíram que, por consequência, a Terra é plana. Então, usar o método científico cegamente não implica que você é um cientista. Você pode, por exemplo, usar o método científico com o terraplanista. Nós sabemos que a Terra não é plana, mas os terraplanistas usam o método científico. Então, usar o método científico cegamente, de forma sem ter o método científico é como um carro, né? Um volante, né? Você pode pegar um carro e ir rumo ao precipício, né?
o que te impede de fazer isso é o seu senso de sobrevivência, né? O que te impede de ir rumo ao precipício é um senso de sobrevivência. Então, aquele senso do cientista é o que guia o método científico. Não é o método científico que guia o cientista, é o cientista que guia o método científico, né? Eu não sei se você tem alguma coisa para falar, mas eu queria que a gente caminhar para o final para poder pegar alguns comentários, pelo menos Tá, alguns. tá bom. Eu só vou, com relação a isso, é que o método científico, no meu entender, também tem a ver com os pares, né? Tipo, Sim. não é só aplicar o método ali e acabou, é ciência. Ainda tem uma passagem pelos pares. E, tipo, se tu for observar, claro, tu pode argumentar que os pares eles estão ideologizados, pode ser. Mas se tu for observar ali na minha amostra, a maioria dos professores são religiosos, na maioria da minha amostra. E são pessoas que têm publicação, são pessoas que estudaram fora, são pessoas que têm oportunidade de estar em vários espaços. Então, será mesmo que na prática é impossível mesmo de. Será que será que realmente não é possível? Tu falou a frase ali, eu achei muito legal. Não temente a Deus no, no É Sam domingo Harris, é o e. Sam Harris, o Sam Harris é muito engraçado. Ele é o cientista temente a Deus no domingo e cientista de segunda a sexta. É Sam Harris, Sim, ele é muito engraçado mesmo. eu acho que por lógica, eu acho que ele estabelece uma frase que faz sentido. Mas aí quando tu vai olhar na realidade, essas pessoas estão produzindo ciência e estão sendo aprovados, inclusive, por quando tem o método duplo cego, por exemplo, está sendo aprovado por pessoas com milhares de crenças. Então eu acho que eu não acho que eu acho que tipo assim, aí a realidade vai lá e tipo te mostra. Mas de novo, é tudo questão de pitaco, né? Eu tô aqui falando o que eu estudei e minha vida também, né? Tipo, eu vejo isso, tipo, eu vejo que na prática não tem essa, tipo, tu não fica impedido de fazer, inclusive o grupo ali esse grupo do CNPq ali do ateísmo, com o professor Ricardo, tem pessoas ali dentro que são teístas, estudando o ateísmo. Então não é uma coisa assim que tire de mérito, porque eu imagino que também deva ter cientistas ateus que não seguem, que não são bons também, tipo, que eles enviesam as amostras, que eles comprovam o que eles utilizam estatística para imagina, né? Não tem como todo mundo ser bom dentro de um grupo, né? Um grupo as pessoas são diferentes, né? Então eu imagino, tá? Não tem como, eu não tô afirmando, mas eu imagino. Mas se quiser ir para as perguntas, eu já agradeço pela oportunidade. Muito muito legal a discussão e a conversa, a troca. Mas se tiver mais perguntas, vamos lá. Vai Mas ser bacana. pessoal, tem muita pergunta aqui. Eu agradeço a todos por É? terem participado, muita mesmo. Eu não consegui, enquanto que o Ricardo falava, eu tentei ler algumas, selecionei algumas. Eu peço desculpas às pessoas que eu não consegui responder, porque como o Ricardo queria apresentar o slide, eu não queria ficar interrompendo ele. Eu também queria prestar atenção. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, Difícil. eu peguei algumas coisas aqui meio aleatório, né? Eu peço desculpas a quem se sentir não Não, eu respondo nos representado. comentários, não tem problema. São muitos comentários, esses meses ficaram conversando em paralelo, então às vezes eu fiquei difícil de separar o que era uma conversa entre duas pessoas conversando, o que é uma pergunta. Mas eu vou pegar algumas aqui, ó. Eu separei algumas aqui. O professor Ricardo, esse é o professor Ricardo que você menciona, não é? É o mesmo professor Ricardo que Sim, você mencionou? esse mesmo. O professor Ricardo, ele comenta assim, ó, há muitos ateus que pensam o ateísmo apenas como negação da religião e se propõem apenas em fazer críticas. E eu concordo também, eu acho que tem muitos ateus que têm uma visão bastante, na minha visão, até bastante primitiva, né? Eles se É, opõem à religião e é uma oposição até muitas vezes, eu diria até idiota mesmo, né? Que chega é. a ser uma coisa que faz mal para o ateísmo, né? Uma toxicidade que faz mal para a gente, né? A gente quer ter uma discussão mais séria.